você tiver alguém em mente, você deseja também incluir nesse clamor que nós vamos levantar agora como família, você pode acenar, falar o nome para a gente, de alguém, um familiar, minha querida. Meu irmão Ailson. Amém. Glória a Deus. Emilce também. Emilce, glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos estar orando por Emilce. Mais alguém, irmãos? Vem a sua memória. Agora, Soninha, nós falamos aqui. Mais alguém carece? Glória a Deus. Você pode fechar os teus olhos. Nós vamos levantar um clamor ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, como disse Gabriel, vamos orar ao Senhor e clamar. No dicionário de Deus não existe a palavra impossível. Amém? Para Deus todas as coisas são possíveis. O livro de Lucas narra uma história de um homem chamado Jairo, que tinha uma filha, segundo o texto, morta. Alguns dizem quase morta. E ele, temeroso, quando alguém disse: olha, não incomodes mais a Jesus, o mestre, sua filha já morreu, diz o texto, Lucas, capítulo 9. E aí, Jesus olha para ele, sente que ele estremece, e Jesus disse: olha, não temas, crê somente. Então, não sei como está o seu coração. Aqui temos pedidos especiais de oração por pessoas enfermas, nossos tios, primos, parentes, tias. E o que Jesus está dizendo: não temos, crê somente. E a gente vai crer, e a gente vai clamar. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e diz o profeta Jeremias. Vamos lá. Grande Deus, nosso Pai Celestial, nós te damos graças por estarmos aqui na tua casa de oração, em família, adorando ao Senhor e acreditando, ó Deus, no teu poder, na tua graça e nas tuas misericórdias que estão sobre nós. E nós acreditamos também, ó Deus, no teu poder infinito de realizar aquilo que para nós é impossível, aquilo que nós não conseguimos enxergar. O Senhor sabe como fazer, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor é onipotente, nenhum poder lhe falta, o Senhor pode todas as coisas, e nós entregamos nas tuas mãos. Assim como Marta e Maria escreveu uma cartinha para o Senhor, dizendo: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Nós agora direcionamos, ó Pai, o nosso pedido também ao Senhor, dizendo: eis que estão enfermos aquelas pessoas a quem tu amas, nossos tios e parentes aqui mencionados, primos, tu conheces cada um deles. Aqueles que estão de cama, queriam estar aqui, mas estão sem força, sem saúde. Que o Senhor, neste momento, com teu infinito amor, vá visitar com misericórdia e graça. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo toque agora nesses irmãos e familiares enfermos. Nós acreditamos que o Senhor pode curar e restaurar a saúde. Nós não duvidamos, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Nós acreditamos no teu agir. Nós também, ó Deus, respeitamos a tua santa vontade. Nós queremos, ó Pai, colocar diante de ti o nosso coração com sinceridade, pedindo ao Senhor a cura, mas sabemos que as tuas respostas podem ser sim, não e espere. Mas nós não vamos, ó Deus, fingir a nossa fé. Nós desejamos a cura. Todos nós desejamos a cura das pessoas que nós amamos. E estamos sendo sinceros com o Senhor. Nós estamos clamando por cura. E a ti, porque só o Senhor pode fazer a cura quando o remédio não pode mais. Então, Senhor, que seja através do remédio que possa surgir o efeito que não está surgindo e possa trazer melhoras. Mas se o remédio não tiver mais efeito, que seja o teu Espírito dando força no organismo,
O Senhor conhece cada órgão do corpo humano. Foi o Senhor quem criou o homem. O Senhor conhece a saúde do homem. Então, ó Pai, nós pedimos a melhora naquele órgão que precisa ser restaurado, de cada querido enfermo. Todavia, como o Senhor Jesus disse no Calvário, seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus nós entregamos esta oração, confiantes e acreditando no teu agir, pela tua bondade e graça e misericórdia sobre nós, e pedimos perdão por todos os nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar nosso primo Adiel para vir à frente. É uma honra poder ter essa bênção aqui conosco e nesse momento ser canal de bênção para transmitir o recado da parte de Deus para os nossos corações. Primo, que o Senhor te use a cada dia como tem te usado para nesse momento ser boca do Senhor aos nossos corações nessa noite em nome de Jesus. Amém? Asaf ensinava e também para nós. Esse nome significa cobrador. Era um dos principais músicos, porque está lá em Crônicas, no primeiro livro, no versículo 6, de 31 a 39, está lá registrado quem era ele. O outro Asaf, o cronista e os outros também eram importantes. E eram pessoas também segundo o coração de Deus. O Salmo 78, me indicado aqui pela organização do encontro, é um salmo de sabedoria. Ele recorda a história, através de Asaf lá, do povo de Israel. E qual era a preocupação do escritor? Que o povo daquela época não cometesse os erros do povo do passado, da geração passada. Então ele estava ali também preparando uma geração, ou mais de uma, preocupado com isso, do que se vai deixar para o futuro. As crianças saíram aqui, são muito importantes. Eu me lembro do meu período também no departamento infantil da igreja. Me lembro até o nome da professora que cuidava de mim lá, que ensinava para nós, Dona Carolina. Lembro da minha mãe. Mas nós em casa precisamos de plantar nos corações, porque esse tempo aqui é muito pouco para a professora plantar o que está no coração. O Salmo 78, ele só não é mais longo do que o Salmo 119, mas é um salmo de ensinamento, de sabedoria. E com seu grande conhecimento, o poeta Asaf, ele expressa um intenso desejo que a geração futura mantivesse vivo o Deus que era vivo no tempo presente. A experiência. E o poeta alerta, eu destaquei aqui 3 coisas. A lição do que o povo fez, dos erros, ela precisa ser conhecida para que não se repita o erro. Em segundo, exortação também, para que aquela geração se preocupasse, cuidasse e instruísse a geração seguinte. E em terceiro, o poeta menciona erros para servir de aprendizado. Você tem que estudar os erros, conhecer para não repeti-los. E ele cita o exemplo do povo de Efraim.
Nós na Bíblia também temos exemplo, desde quando Deus criou a família. No princípio, Deus criou o homem, o Adão, também uma pessoa capaz, inteligente, deu nome aos bichos, né? Boi é boi, cachorro é cachorro, cuidou de tudo, mas ele estava sozinho e precisava de uma ajudadora. Temos aí a primeira cirurgia e a primeira anestesia geral. Deus fez cair sobre ele um sono e da costela lhe fez uma companheira. Mas Adão falhou. E às vezes nós nos sentimos até com facilidade para culpar Adão. Mas e nós? Será que não cometemos os mesmos erros? Hoje eu fiquei muito feliz com a mensagem do pastor. Eu cheguei e estava terminando. Quando ele falou que no momento de dificuldade, às vezes ele tinha esquecido. Eu falei, opa, pelo menos tem 3. Eu, ele e Adão. Foi um conforto para mim saber que não é só eu que às vezes, na hora do aperto, eu esqueço. E minha mulher puxa minha orelha, sabe, pastor? Eu perdi o sono, estava preocupada. Ela falou, você não já orou? Já pediu a Deus? Por que você não deita e dorme? A gente às vezes precisa tomar um puxão de orelha. Eu não posso entusiasmar, não, senão vai querer todo dia. Então, voltando à passagem de Adão, vamos ver aqui 3 coisas que ele ignorou. Primeiro, ele ignorou a ordem de Deus. Deus deu o mundo inteiro, ele o jardim. Ele teria que administrar o jardim e administrar o relacionamento dele com Deus. Deus deu tudo, mas deu também responsabilidade. Ele ignorou a ordem de Deus. Ele permitiu que a voz de Eva falasse mais alto ou mais forte do que a voz de Deus. E ela falou depois. Ele foi enganado porque foi fraco. Porque Deus já tinha falado com ele. O impacto aí da influência negativa. Embora Deus tivesse comissionado Adão, Adão seguiu a Eva. Ele falhou em ser responsável. Hoje nós estamos falando aqui em família, mas o compromisso, a responsabilidade, a conversão nossa, ela é individual com Deus. Mas a partir da família, nós, pais, mães, avós, nós temos responsabilidade. E no momento que Adão recebeu de Deus o mandamento de dominar sobre a terra, Adão estava ali sendo nomeado como o primeiro líder, o primeiro responsável espiritual da humanidade. Inicialmente, significava guardar o jardim do Éden, proteger, mas significava também manter comunhão com Deus. Quando Eva levou a fruta proibida a Adão, ele administrou mal aquela situação. Ele deu preferência a ela. E aquelas vezes que nós chamamos popularmente da política de boa vizinhança, vou ficar bem com ela. Ele talvez tenha sentido ela ali mais próxima do que Deus. Esqueceu que Deus é presente, Deus é onisciente e onipotente. Ele esqueceu que Deus tinha dito a respeito da consequência da desobediência. Ele sabia. E ele não assumiu o resultado, a responsabilidade do resultado da desobediência, da consequência. Aí quando Deus confrontou ele, o que ele fez? A mulher que tu me deste. Aquele mesmo inimigo, aquele mesmo diabo, ele também às vezes nos ameaça. Às vezes é muito fácil a gente quer colocar a culpa nos outros e até em Deus, como Adão tentou colocar.
É o pecado da ambição, é a prática do pecado. E aí veio a dor do parto, o suor do trabalho, a inveja do filho Caim matando Abel. Eu, às vezes, talvez pela experiência do vô Isídio, eu começo a imaginar algumas coisas que eu aprendi com ele. Imaginar a dor de uma mãe de ter um filho assassinado pelo outro e não poder chegar nem no ombro do filho, deve ser uma dor muito grande. Eu às vezes fico a imaginar, será que ela pensou assim, eu tenho culpa nisso? Foi porque eu pequei? A liderança espiritual que nós precisamos ter, ela requer disposição e boa vontade em assumir a responsabilidade. O pecado ali de um casal, ele poluiu aquele lugar, ele destruiu os relacionamentos a ponto de um ter vergonha um do outro ou quererem se esconder, coisa que antes do pecado não tinha. E todo o caos gerado, atribuído a uma infundada omissão. Adão foi omisso. Talvez a gente quer achar outras definições, mas nós precisamos saber que nós não estamos livres disso. Às vezes nós nos sentimos fracos, temos dificuldades, mas nós temos um Deus em quem confiar. Irmãos, vocês já pararam para imaginar que todos nós temos problemas, temos dificuldades, mas nós temos a quem recorrer? Um pai com P maiúsculo? E aqueles que não têm? Até no trabalho eu fico olhando diante das dificuldades, quando eu dobro o meu joelho para orar, para pedir a Deus, e fico pensando, talvez colegas meus que estão passando pelo mesmo problema, eles têm que confiar, sou eu mesmo, eu tenho que me virar, é a minha inteligência, como que? Você vai ter esperança em quê? Nós somos uma geração privilegiada. Mas começou com alguém que passou isso para nós. Nós temos o exemplo de Davi. Eu queria citar um outro exemplo também, lembrar, muito conhecido, uma mulher de nome Joquebede, a mãe de Moisés. Ela viveu num tempo extremamente difícil, onde o maior mandatário da sua época, o faraó, ele sentindo-se ameaçado, porque o povo de Israel, embora na escravidão estava crescendo, ele determinou, penso assim, um cara maluco, alucinado, todo menino que nascer, homem que nascer, o primogênito, vocês matam. E chamou 2 parteiras com nome diferente, Sifra e Poá. E ele chamou as parteiras, e essas 2 se recusaram a cumprir a ordem de Faraó. E aquele menino nasceu, filho de Joquebede. Eu imagino a luta dela escondendo a gravidez. Talvez nem saísse da simples casa de uma mulher escrava, para que eles não vissem que ela estava grávida, com a barriga grande. E o menino nasceu e por 3 meses ela escondeu. E quando já não se dava mais conta de esconder, talvez pelo choro, a força de chorar, a Bíblia fala que era um menino forte, vistoso, devia berrar igual qualquer menino mesmo. Meu não, mas neto, né? Agora já está na fase dos netos. Esconder não é fácil. Mas ela era tão determinada que ela resolveu fazer um cestinho com betume
para não entrar água e colocar no meio dos juncos, aqui conhecido entre nós, tabua, porque essa tabua com pouca diferença ela tem no Egito. E aquele menino ficou escondido. E Miriam, a irmã mais velha, vigiando. E a filha do rei desce e vai tomar banho no rio, se banhar. E escuta o choro do menino. E manda as criadas vir. E o Espírito Santo, dirigindo a irmã, ela vai e oferece. Você quer uma ama? Alguém para cuidar do menino? E ela aceita. Deus operando ali também. E ela chama quem? A mãe do menino para cuidar. E veja aí que Joquebede abençoado, que além de cuidar do próprio filho, ainda ia ganhar um dinheirinho da filha do faraó. E aquele menino estava também sendo preparado para transformar o destino de um povo. E ele teve cooperação. Vamos lembrar aqui de novo, duas mulheres simples, Sifrá e Poá, que eram parteiras, a mãe de Moisés, as criadas que pegaram o menino. Está vendo como nós também não estamos sozinhos? É o mesmo Deus nosso hoje, que é o Deus de Joquebede. Ela mudou o destino de uma história, porque ela teve coragem, teve disposição. Joquebede traz a marca da persistência. E o que eu queria dizer aqui? Não perca a esperança dos seus filhos, por qualquer que seja a situação. Mães de joelhos dobrados mantêm seus filhos de pé. Amém. Em Tiago, capítulo 1, 4 e 5, ele também adverte: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E o 5: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, ser-lhe-á dado. Estamos de novo lembrando que o nosso Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele é vivo e presente. Em Marcos, no capítulo 16, os versículos 15 e 16, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas para nós irmos ao mundo, nós temos que começar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Segundo qualidade que eu quero destacar de Joquebede é o caráter dela. Com toda a atrocidade de um rei malvado, ela imprimiu naquele menino o caráter, a ponto de ele matar um homem. Quando ele, já adulto no palácio, ele viu um escravo sendo chicoteado. Aquilo era alguma coisa. Ele sofreu a consequência. Talvez ele tenha errado, mas é alguma coisa que estava impresso na sua mente e no seu coração. Terceiro, a sabedoria de Joquebede. Nós citamos desde esconder o menino, preparar a cestinha, a filha dela mais velha, Miriam, para cuidar do menino. Mulher sábia. 5, abençoada. Eu citei que além de criar o menino, ela ganhou um dinheirinho. Eu sei que vocês têm muito, não precisa, eu preciso. Deus usa Joquebede para mudar a história de um povo. E Ele pode usar qualquer um de nós.
nós temos que estar em comunhão com Ele. O Senhor é o nosso Deus. E nós não podemos nos distanciar dele. Não devemos nos distanciar dele. E o apelo que eu faço nessa noite é que isso que foi começado. E sabe por que um dia, há 105 anos, Deus achou meu avô Isídio? Porque ele estava preocupado comigo, preocupado com você. Nós somos hoje uma geração privilegiada, porque Deus encontrou um homem digno e ele tinha um dever. E sabe por que ele fez a parte dele? Porque mesmo sem ter estudado com toda a cultura e toda a história que nós vemos, hoje eu peguei, ele era um homem preocupado em aprender a palavra, e aprendeu e transmitiu. E no meu coração, ela é viva. Deus é o autor da Bíblia, e somente a verdade que ela contém é que leva qualquer pessoa à verdadeira verdade. Nós precisamos diariamente lembrar que nós somos amados. Nós somos amados por Deus. E nós devemos abrigar isso em nosso coração, mas saber que isso também implica em responsabilidade. E por fim, encerrando, quero fazer uma parafrase de Filipenses 4:6. Não fique exageradamente preocupado diante das dificuldades. Orem sempre. Façam seus pedidos a este mesmo Deus que nós estamos falando. Apresentem as suas súplicas e já agradecendo pelo grande amor que Ele tem por nós. Que o Senhor nos abençoe. Eu confesso que eu fico como um historiador, né? Emocionado quando eu ouço relatos, né, dos nossos antepassados de um modo geral, de como eles marcaram uma geração, e isso aumenta ainda o peso da minha responsabilidade. O que eu tenho deixado nesse tempo, né, não pode terminar em nós. Nós temos que dar prosseguimento, e que as nossas famílias, que cada ramificação da família Tavares Paes e os seus agregados venham receber de nós todo o exemplo e sermos também transmissores daquilo que aprendemos para as nossas gerações. Nós vamos orar nesse momento. Vou chamar rapidamente Débora. Vem cá, minha filha. Vem cá para você orar, agradecer a Deus. É interessante, em relação à palavra de hoje, não é? Que já estamos há tantos anos nessa estrada, né? Começou em 2010, e nós fomos os primeiros aqui a termos o privilégio na época, né, de pregarmos a palavra. E a cada ano que passa aumenta mais, né? A família vai aumentando, a alegria, alguns nos deixaram, né? Mas muitos também aceitaram Jesus através desse trabalho aqui do Paulinho. E nós não podemos deixar de negar que ele é o ponto principal, humanamente falando, para que esse encontro ainda sobreviva, né? Então temos que orar também por ele. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos em teu nome, porque estamos vivos primeiramente, Senhor. Passamos por Covid, pessoas que adoeceram durante a caminhada, mas nós estamos aqui. Ó Pai, muito obrigado por mais um encontro. Famílias distantes que se deslocaram das suas cidades, pessoas daqui, é um total congraçamento, sem sabermos aqui em que situação há de cada um, porque nós não nos vemos sempre,
mas irmanados em Cristo, nós somos um eternamente. Que o Senhor possa nos dar ainda muitas alegrias e muitos encontros que ainda possam acontecer. Mesmo que eu esteja velhinho, Senhor, mas eu vou mesmo com a bengala, eu vou vir aqui para Guaratá. Pai amado, nós queremos te agradecer. E eu faço, ó Deus, viva as palavras do meu esposo, Senhor. Ó Deus, reitero cada palavra, cada frase dita por ele, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, de forma grandiosa, porque nós somos sobreviventes, ó Deus, dessa tão grande pandemia. Pai, nós te agradecemos porque aqui estamos mais uma vez. Pedimos que o Senhor esteja visitando cada enfermo nesse momento. Aqueles nomes que foram citados, ó Deus, e os que não foram, o Senhor sabe. Visita, Senhor, cada um com autoridade, com poder. Ó Deus poderoso, a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem e hoje eternamente. Jesus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E o Senhor está também com os enfermos. Estejam onde estiverem, eles possam sentir a tua mão de poder, Senhor. Agora, fora espírito da enfermidade, fora espírito da morte, fora espírito da morte, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, e pedimos a unidade em Cristo Jesus. Fica com cada um, Senhor, visita cada um, cada família, Senhor, que possamos estar unidos no Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor. Ó Deus poderoso, que muitos que ainda possam estar vindo estejam guardados e protegidos pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Muito obrigado pela nossa família. Obrigado pelos nossos antepassados que deixaram esse legado tão maravilhoso. E como disse o nosso primo Adiel, nós possamos prosseguir. Senhor, o Senhor não tem netos, o Senhor tem filhos. E essa missão é nossa, Senhor, de estar passando para os nossos filhos, ó Deus. E os nossos filhos para os nossos netos, e assim vai, Senhor. Que assim seja com cada um que aqui está, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos na certeza da vitória, porque nós não temos outro Deus além do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.